Fala galera, tudo bem? A goleada do Chelsea para cima da Juventus foi mais uma enorme demonstração de força do time do Thomas Tuchel, né? 4-0 na Champions, era o jogo que tinha maior peso dentro do grupo, né? Não só porque a Juventus tinha vencido a primeira partida entre eles, não só porque valia a primeira posição do grupo e o Chelsea garante a vantagem no confronto direto pelo saldo agora com essa goleada na volta, né? No segundo confronto entre as equipes, mas porque era o principal teste do ponto de vista de nível de adversário dentro desse primeiro momento da Champions para o atual campeão. E o Chelsea tem, acho que, crescido cada vez mais em termos de desenvolvimento de um time com uma identidade já muito característica. O Chelsea tem sido uma força muito grande, uma fortaleza defensiva, e aí é importante a gente entrar nesse lado. Eu até pretendo fazer um outro vídeo mais pra frente, falando um pouco sobre números da defesa, até comparando com números históricos da defesa do Chelsea na Premier League e tudo, mas para ficar mais no jogo e no gancho que esse jogo levanta, em relação a importância da defesa em todas as fases do jogo. Porque quando a gente fala em defender, a gente não está falando só nos caras de defesa. Quando a gente fala em atacar, a gente não pode falar apenas nos caras de ataque. E acho que esse Chelsea exemplifica muito bem isso. E é muito curioso, porque a gente vê um Chelsea de uma defesa extremamente sólida, ou seja, um time que se defende muito bem, começando pelo papel sem bola dos homens de frente, mas que ataca de uma maneira em que ficam em evidência os jogadores de defesa. Tanto que se a gente for olhar para a artilharia do Chelsea na Premier League, a gente vai enxergar Reece James, Chilwell. Aí a gente olha para Champions, os defensores aparecendo, os zagueiros fazendo muitos gols, né? Rudiger, agora o Chalobah fazendo gol na Champions também. Enfim, é uma contribuição ofensiva muito grande por parte dos jogadores de defesa. E esse é um lado muito curioso. É claro que a gente pode atacar o problema desse Chelsea muitas vezes, talvez seja não conseguir definir jogos que controla bastante. O Chelsea tem sido um time muito capaz de se impor nos jogos, mas muitas vezes, até por não ter ainda esse ataque que faz com que os gols fluam com uma naturalidade um pouco maior, nem sempre o placar fica dilatado bastante para dar tranquilidade. Então, se a gente for olhar na própria Champions, a vitória por 1-0 sobre o Malmo foi num jogo de uma atuação muito sólida do Chelsea, muito boa, dominou completamente boa parte do jogo. Só que ao não matar o placar, você fica sujeito a um contra-ataque para o adversário, uma jogada isolada ou um erro, isso pode acabar custando caro. Aconteceu na Premier League contra o Burnley, o volume no início de jogo do Chelsea foi enorme. O Chelsea não matou a partida, acabou tomando um empate depois. Foi um dos tropeços do Chelsea até aqui, nesse ótimo início de campanha do Chelsea na Premier League e na Champions como um todo. Então, talvez hoje seja muito curioso enxergar no Chelsea dois aspectos. Primeiro, talvez o Chelsea seja hoje o time mais difícil de pressionar no futebol europeu. É muito difícil a tarefa dos adversários subindo a marcação para pressionar. Acho que isso começa a ficar muito evidente, eu fiz um vídeo mais específico sobre isso, no mata-mata da Champions passada. No jogo da volta, quando o Simeone tenta uma postura mais agressiva e ofensiva, subindo para pressionar e sendo completamente envolvido pela enorme dinâmica de saída de bola do Chelsea. Acho que essa é uma das grandes virtudes do trabalho do Tuchel até aqui. Além da identidade de um modelo de jogo que está muito bem definido, o Chelsea tem uma qualidade enorme na estrutura de saída de bola e variações a partir disso. E é um Chelsea que, se o adversário resolve subir para pressionar, o Chelsea tem muitas opções de passe nessa estrutura de saída de bola. Porque tem 3 zagueiros mais o goleiro. Mendy já inicia bem com os pés quando necessário. Os 3 zagueiros iniciam com passes e se projetam eventualmente também para explorar espaços no campo adversário. Os alas podem ser ameaças em profundidade, podem virar opções mais próximas dos 3 zagueiros, se necessário for, com o adversário subindo um pouco mais a marcação, e podem também trabalhar por dentro, como a gente tem visto muitas variações do Tuchel. Contra o Malmo isso também ficou bastante evidente, em outros jogos da própria Premier League também, contra o Leicester no fim de semana, a gente viu como em vários momentos o Tuchel recebia por dentro, a gente já viu as Aspilicueta fazendo isso também. Então, o Chelsea trabalha diferentes alturas e diferentes faixas para os seus alas e consegue criar situações de inversões entre alas e meio-campistas ou alas e pontas. Então, por exemplo, um Chilwell ou o Marcos Alonso pela esquerda pode ser o ala que vai atacar por dentro para um Hudson-Odoi explorar a ponta. E assim você vai quebrando referências da marcação adversária. E se o adversário quiser eliminar todas as opções de passe, ele vai precisar subir com o time inteiro, porque o Chelsea consegue fazer a saída de bola muitas vezes com 7 opções de passe no campo de defesa e sem deixar de ser uma ameaça em profundidade. Porque se o adversário sobe para pressionar, naturalmente, para não ficar espaçado, ele vai colocar a linha de defesa mais perto do meio campo. O Chelsea
encontra muitas opções de passe pelo número de jogadores se movimentando e quebrando encaixes dos adversários. Seja com o que eu falei, 3 zagueiros, 2 alas, 2 meio-campistas, né? Os 2 volantes, em especial o Jorginho como cara da distribuição, o Kanté como cara da projeção com a bola para explorar muitos desses espaços. Os 2 alas, que podem se comportar como pontas, como meio-campistas ou como laterais, ou seja, alturas diferentes. E para completar, os homens de frente, que podem voltar para dar opção, seja atraindo um zagueiro a mais, se a ideia for ficar encaixado, ou gerar superioridade diante dos volantes adversários. Os volantes vão subir para pressionar Jorginho e Kanté, por exemplo. Um Havertz pode voltar, um Mount pode voltar, um Ziyech pode voltar. Então, e o voltar que eu digo é se apresentar recuando para gerar uma opção de passe. É muito difícil pressionar esse Chelsea. E aí a gente chega no cenário que a gente viu diante da Juventus, que tem, aliás, até antes disso, né? Se você sobe com muita gente para pressionar, o campo vai ficar aberto. E aí você pode encontrar velocidade para explorar campo aberto. Velocidade com o Ziyech tabelando ou lançando, com o Hudson-Odoi se projetando, com o Pulisic, que tem que se recuperar ainda, tem que recuperar o ritmo de jogo, a melhor confiança. Mais pra frente, caso se recupere, com o Timo Werner, com o Lukaku, jogadores que ainda podem acrescentar um ataque que tem funcionado, se não em termos de gols produzidos, né? O ataque do Chelsea nas últimas semanas é um ataque sem goleadores confiáveis, frequentes, mas é um time que tem uma estrutura de jogo tão bem definida que, mesmo que não consiga botar velocidade para os homens de frente definirem, os caras de trás chegam à frente para definir. Força na bola parada ofensiva, força na chegada dos alas. Eu falei em inversões. Ala-ponta, por exemplo, Marcos Alonso ou Chilwell por dentro para o Hudson-Odoi abrir, ou do outro lado, Azpilicueta já jogou por dentro, o Reece James tem sido muito agudo, né? Ocupando a faixa inteira de lado de campo, seja para marcar, seja para chegar à frente, seja para atacar a segunda trave. Ataque à segunda trave por parte de ala, né, se projetando, é sempre um incômodo, especialmente para defesas com linha com 4. O Chelsea fez gol assim na Juventus, inclusive. Então a gente viu do Chelsea contra a Juventus um domínio absoluto. A partir de todos esses elementos que eu citei, que não são específicos desse jogo, e sim do que o Chelsea tem mostrado na temporada, uma defesa que cede pouco e um time que tem conseguido subir para pressionar. A minha curiosidade no duelo entre Chelsea e Juventus era como vai ser a batalha entre meio-campistas que são termômetros da posse de bola e times que gostam de iniciar essa saída rompendo, furando pressões. Acho até que o Chelsea hoje tem um perfil muito italiano de jogo, que é muito curioso também, talvez até contraditório de falar, porque a gente está falando de um treinador alemão no futebol inglês. Mas por que eu quero dizer num estilo italiano de jogo? Hoje a Série A é um campeonato que trabalha muito e que tem enfrentamentos de um nível muito alto, justamente na dinâmica de saídas de bola e pressões em cima da saída de bola. Então você conseguir superar pressões, você criar dinâmicas de saída de bola, você ser exigido demais nesse aspecto e encarar de frente o time que sobe para pressionar. Essa é a grande marca do crescimento do nível da Série A nos últimos anos, especialmente nesse nível tático das últimas 2 temporadas, que foi excelente. E acho que esse Chelsea tem muito disso, sem perder o dinamismo da Premier League. Então é um time que está conseguindo juntar diversas fontes aí, diversas características para ser um time que se defende muito bem, que sai jogando muito bem e que tem conseguido dominar os adversários, inclusive pressionando no ataque. E aí a gente entra na questão contra a Juventus. Então eu falei sobre a dúvida que eu tinha, uma curiosidade que eu tinha para ver Jorginho de um lado, Locatelli do outro. Grandes passadores dessa escola atual italiana, jogadores que tendem a controlar o centro do campo pela qualidade de passe, que geralmente são muito pressionados e têm adversários com marcações específicas em cima desses caras pela importância que tem, mas que encaram de frente e que costumam tomar conta do meio campo. Só que o Chelsea não deixou a Juventus pressionar, e acho até que foi um jogo de períodos diferentes ao longo dos 90 minutos. Nos primeiros 10 minutos, o Chelsea não deixa a Juventus pressionar, subindo para marcar, não deixa a Juventus jogar, né? Subindo para marcar, pressionando, recuperando a bola, se estabelecendo no campo de ataque. Então, é um Chelsea confortável em sair jogando, que gosta quando atrai o adversário, porque o adversário vai subir e, consequentemente, vai dar campo às costas da linha de defesa. Então, é um time que fica à vontade para sair jogando atrás, mas também para pressionar lá na frente, recuperando a bola mais perto do gol e se estabelecendo no campo de ataque, o que passa a exigir distribuição dos zagueiros. A gente tem visto muito isso, especialmente do Rudiger, né, que cresceu muito com o Tuchel e tem sido um dos pilares defensivos do Chelsea. Então, um dos gols do Chelsea, que é até o mais bonito deles, provavelmente contra a Juventus, acho que exemplifica muito esses vários níveis que o Chelsea tem como virtudes. Porque tem um gol que começa com o Rudiger lançando, qualidade, visão de jogo, capacidade técnica para executar um passe. O Chelsea tem na defesa.
Rudiger lança, Reece James, um ala agudo atacando a área como um ponta pela direita, gerando problemas na marcação pelo lado do campo, do adversário. Ele recebe e com qualidade técnica na matada, traz para trás, aciona o Loftus-Cheek, que entrou. Qualidade técnica na infiltração da projeção dos meio-campistas. O Jorginho menos na questão de conduzir a bola até a frente e muito mais no passe. Mas o Kanté contra o Leicester se projetou para fazer um gol atacando a entrada da área, conduzindo a bola porque abriu um espaço. Espaço gerado pela movimentação de alas, meias e pontas do Chelsea, né? A gente pode sempre tratar esses dois que encostam no 1 da frente, ou como meias, ou como pontas, vai depender da característica de jogo para jogo e da característica individual de cada um. Mas o Kanté fez gol contra o Leicester atacando esses espaços, conduzindo a bola. Ele sai machucado contra a Juventus. Loftus-Cheek entra e nesse gol que eu tô citando, se projeta para atacar a área e, com drible, com a qualidade individual, cria espaços para uma jogada que vai terminar pelo lado esquerdo com a chegada para a finalização. Então, assim, é uma jogada toda muito bem construída do Chelsea, né? Que tem ala ofensivo, meio-campista ofensivo, zagueiro ofensivo. Os três que teoricamente poderiam ser colocados naquele pacote dos caras de defesa, se a gente for olhar para a escalação do Chelsea, eu nunca gosto de ser muito definitivo nesse tipo de coisa, porque eu acho que às vezes isso leva para uma questão numérica que não representa nada do ponto de vista de jogo. Mas muita gente que gosta de virar e falar, 3 zagueiros, defensivo, linha com 5, defensivo, e mais 2 volantes, são 7 jogadores de defesa? Pois é, se você quiser olhar dessa forma, você até pode falar, são 7 jogadores de defesa, mas esses 7 caras são os caras que mais criam. Talvez no Chelsea atual, das últimas semanas, a defesa seja a maior construtora de ataques, porque a gente tá falando de passe, como nesse lance, Rudiger, a gente tá falando de projeção dos alas, seja com Chilwell, com Marcos Alonso, com Aspilicueta, com o Reece James, para citar as 4 opções de alas, com os meio-campistas que chegam à frente, seja na distribuição com o Jorginho, na projeção com o Kanté, na qualidade individual, na técnica do Loftus-Cheek, numa condução de bola do Kovacic, que tá machucado e ficou fora também. Ainda tem o Saúl como opção, né? É curioso, porque o Saúl acabou, de certa forma, virando uma 5ª opção para essa faixa do campo. Então a gente tá falando dos 7 caras de defesa, entre aspas, ou seja, antes da gente falar do trio de ataque, a gente já fala de quase tudo da construção ofensiva do Chelsea. E se o adversário quiser neutralizar essas 7 peças defensivas, de novo, entre aspas, do Chelsea, ainda dá pra falar uma 8ª com o Mendy pelo passe na saída de bola, você vai ter que subir com tanta gente que vai gerar campo pro ataque do Chelsea. E aí a velocidade dos caras que podem infiltrar, que podem romper essa linha de defesa em campo aberto e gerar estrago. Então, assim, é um Chelsea que tem sido extremamente sólido, tem tido muitas virtudes. Contra a Juventus, dominou completamente. Então, voltando àquele recorte dos períodos que eu falava. Nos primeiros 10 minutos, o Chelsea não deixa a Juventus respirar. A Juventus consegue ali nos primeiros 10 minutos 2 saídas de bola, conseguindo superar a pressão do Chelsea. Mas fora isso, absoluto domínio do Chelsea. O Chelsea faz 1-0, bola parada, uma característica forte também. Tem um lance da Juventus ofensivo de perigo no jogo, que é a bola que o Thiago Silva tira de forma espetacular no ótimo passe do Locatelli pro Morata atacar a área. O Morata dá por cobertura, o Thiago Silva evita o gol. Aquele foi o lance da Juventus no jogo. Fora isso, a gente viu um Chelsea absoluto, ainda que tenha demorado para transformar esse controle, esse domínio, em placar mais confortável. O que veio no segundo tempo com os 2 gols saindo em sequência, aí de fato virou um passeio, virou uma tranquilidade também no placar. Então, em parte do jogo ali, nesse período, depois dos 10 minutos do primeiro tempo, que talvez tenha sido o período em que a Juventus mais conseguiu respirar sem ser dominada, sem ser sufocada, ficava claro como a Juventus tentaria sair jogando diante da pressão do Chelsea, o que conseguiu poucas vezes, mas como a Juventus, o Allegri optou por não subir para pressionar o Chelsea. Então a Juventus optou por se defender com um bloco um pouco mais recuado, seja uma opção do Allegri, ou até uma necessidade pela capacidade da pressão do Chelsea no jogo, mas isso também tem muito a ver com o que eu tô falando, a dificuldade que é você assumir os riscos de subir para pressionar esse Chelsea do Tuchel no atual momento. É muito delicado conseguir encaixar a marcação, porque para encaixar você vai ter que subir com muita gente. Com a dinâmica de saída de bola, seja pela qualidade ou pela vantagem numérica que o Chelsea costuma ter nessa faixa do campo, com as diferentes variações, geralmente vai encontrar uma opção de passe em profundidade. Então é um cobertor curto que o Chelsea tem conseguido explorar muito bem. E aí na questão defensiva da Juventus, só para não passar batido. A Juventus em tese com 2 linhas com 4, mas eu digo em tese porque eram funcionamentos muito diferentes, né? No lado esquerdo, o Alexandro saindo para bater de frente com o Reece James, foi até um corredor menos explorado em relação à construção das jogadas. A saída do Chelsea se dava muito pela esquerda, né? Com o Jorginho, com o Rudiger,
por essa faixa do campo, o Ziyech saindo da direita para trabalhar por dentro, e na ponta esquerda, um Chilwell se projetando e buscando muito o Hudson-Odoi, com os dois alternando quem cai pela ponta, quem ataca por dentro. Então nessa faixa do campo, a defesa da Juventus tinha o McKennie como um meia aberto pela direita, dando suporte ao quadrado para o quadrado não se desprender tanto da linha com 4. Pelo outro lado, o funcionamento era diferente. O Rabiot, em tese, era dos 4 jogadores de meio o mais à esquerda, mas ele não marcava o corredor, ele marcava por dentro, mais como um meio campista do que como um meia aberto. Enquanto do outro lado, o McKennie ficava mais como um meia aberto do que como um meio campista, protegendo ou tentando proteger um pouco mais o quadrado. Ainda assim, foi um setor em que a Juventus teve muita dificuldade. Teve dos dois lados, né? Porque o Chelsea consegue criar pelos dois lados do campo, consegue chegar a gols pelos dois lados do campo também. Então foi uma Juventus que tentou se defender dessa forma, tinha vários desfalques também. O Chiesa jogando como um segundo atacante, até caindo pelo lado esquerdo, mas não necessariamente voltando para fechar uma linha como meia pela esquerda. Então Chiesa e Morata à frente, ainda que tenha sido um meio campo que não tenha sido uma linha, não foram 2 linhas com 4 tão montadinhas no sentido de uma exatamente à frente da outra, e sim uma linha que protegia um pouco mais o lateral pela direita, fazendo com que o lateral pela esquerda saísse um pouco mais. Mas nada disso acabou funcionando, porque por mais que a Juventus tenha tentado obrigar o Chelsea a ser mais criativo, exigindo mais dos homens de frente, que talvez até seja uma fragilidade do Chelsea nas últimas semanas. Então, ao tirar campo para botar velocidade, ao exigir que o Chelsea tivesse que ter paciência, a Juventus tentava empurrar a responsabilidade para o Chelsea, para quem sabe, por mais que o Chelsea estivesse dominando, não conseguisse abrir o placar, o que tornaria o jogo mais complicado. Mas isso não aconteceu, porque o Chelsea abre o placar relativamente cedo, né? Isso dá uma tranquilidade grande para dominar a partida. Enfim, é isso, é um Chelsea muito forte. Em breve eu falo um pouco mais sobre a questão dos números defensivos, dentro da história da Premier League também, porque é um mérito muito grande quando a gente olha para o trabalho do Tuchel, né? É um time que ganhou a Champions, continua num nível muito alto, talvez seja até um time mais maduro hoje do que era no mata-mata. Acho que o mata-mata da Champions amadureceu demais esse trabalho, que atingiu um nível impressionante muito rápido e não desceu a ladeira depois disso não, muito pelo contrário. O Chelsea é uma das equipes mais fortes da fase de grupos da Champions. Um abraço para todo mundo e até a próxima.